A história do rearmamento alemão não começa nos campos de batalha, mas nos porões silenciosos da economia. Após duas crises devastadoras, a Alemanha parecia incapaz de voltar a ser uma potência militar. Sua moeda havia desmoronado, suas indústrias estavam paralisadas e seu povo carregava traumas profundos. Mas, mesmo falida, a nação buscava recuperar seu orgulho perdido. Nesse cenário turbulento, surgiram ideias ousadas para reconstruir o poder militar sem dinheiro real. Foi aí que a engenharia financeira ganharia um papel decisivo. E a Alemanha encontraria uma forma de criar 12 bilhões invisíveis que mudariam a história. Nos anos posteriores à Primeira Guerra Mundial, o país enfrentava restrições severas impostas pelo Tratado de Versalhes. A Alemanha não podia ter tanques, aviões ou um grande exército, e mesmo que pudesse, não teria como pagar por eles. A economia estava destruída e a confiança internacional era mínima. Porém, a ambição de voltar a ser uma potência militar crescia a cada discurso político. A população buscava alguém que prometesse força e estabilidade. E foi dessa necessidade que surgiram tanto líderes quanto planos arriscados. O desejo de reconstrução se tornou combustível para ideias perigosas. A hiperinflação de 1923 havia deixado marcas profundas na memória alemã. Famílias viram poupanças de décadas virar poeira em questão de dias. Preços mudavam enquanto as pessoas ainda estavam nas lojas. Crianças brincavam com cédulas desvalorizadas como se fossem papel de colorir. Essa tragédia criou um medo coletivo de qualquer risco econômico. A Alemanha sabia que imprimir dinheiro novamente seria um desastre. Por isso, qualquer método para financiar o rearmamento teria que ser invisível. Tinha que ser algo que não aparecesse nos livros. E tinha que ser algo que ninguém pudesse rastrear. Nesse momento decisivo, surgia a figura de Hjalmar Schacht, um economista brilhante e respeitado. Ele já havia salvado a Alemanha uma vez ao controlar a hiperinflação. Sua inteligência técnica impressionava políticos, empresários e até mesmo adversários. Schacht entendia a fragilidade da economia alemã como poucos. Sabia que o país precisava de crescimento, mas também sabia que não podia provocar nova crise. Ao ser chamado novamente para servir, ele recebeu uma missão quase impossível: encontrar dinheiro onde não havia nenhum. E fazer isso sem que o mundo percebesse. Schacht analisou a situação com frieza e precisão. A Alemanha queria reconstruir sua força militar, mas suas reservas estavam vazias. Não podia usar empréstimos, pois estrangeiros desconfiavam do regime. Não podia imprimir moeda, pois arriscaria outra catástrofe econômica. E não podia registrar gastos militares, pois isso alertaria as outras nações. Então, ele começou a imaginar uma solução fora do comum. Algo que funcionasse como dinheiro, mas não fosse oficialmente dinheiro. Algo que pudesse circular sem chamar atenção. A ideia começava a ganhar forma na mente do economista. A solução encontrada por Schacht nasceu de uma ideia bastante ousada. Ele propôs a criação de uma empresa fictícia, algo que existia apenas no papel. Essa empresa não produziria nada, não teria funcionários reais e não operaria no mercado comum, mas teria um nome respeitável, aparência séria e ligação com grandes indústrias. Seria uma fachada perfeita para movimentar valores sem chamar atenção. Assim surgiu a MEFO, um disfarce financeiro criado para esconder a reconstrução militar. A MEFO permitia que o governo alemão encomendasse armas, veículos e equipamentos sem usar dinheiro oficial. Em vez de pagar com moeda comum, entregava documentos chamados notas MEFO. Esses papéis prometiam pagamento futuro, como se fossem cheques adiados. As empresas aceitavam esses títulos porque confiavam que o Banco Central os honraria mais tarde. Isso criava uma espécie de moeda paralela, invisível para observadores estrangeiros. Era dinheiro que não aparecia nos registros do governo. Era a chave para financiar o rearmamento sem despertar suspeitas. As notas MEFO tinham um funcionamento simples, mas genial. Quando uma indústria recebia esses títulos, ela podia guardá-los ou trocá-los por dinheiro em um banco privado. Os bancos aceitavam porque sabiam que o governo garantiria o pagamento. Assim, as empresas recebiam dinheiro real, os bancos ganhavam juros
e o governo conseguia comprar armas sem mostrar nada em seus balanços. Toda a operação acontecia em silêncio, longe dos olhos internacionais. A economia parecia estável, mas por trás das cortinas, bilhões estavam sendo movimentados. Enquanto o mundo acreditava que a Alemanha ainda lutava para se recuperar economicamente, sua máquina militar crescia rapidamente. Fábricas de armas trabalhavam dia e noite. Novos aviões eram testados secretamente. Oficiais treinavam em campos escondidos, muito além do que o Tratado de Versalhes permitia. Tudo isso financiado com dinheiro que tecnicamente não existia. O rearmamento avançava em ritmo acelerado, e a cada nota MEFO emitida, o país se aproximava de um poder militar que poucos imaginavam. Entre 1934 e 1938, foram gerados aproximadamente 12 bilhões de marcos através desse sistema oculto. Era uma quantia gigantesca, maior do que a própria dívida nacional antes da crise. Esses valores permitiram a construção de tanques, aviões, armas e infraestrutura militar. Nenhum país estrangeiro calculou a escala real do rearmamento alemão. Para o exterior, a Alemanha parecia limitada e pobre, mas internamente, uma força militar renascia em silêncio. E tudo isso graças ao dinheiro invisível criado pela mente de Schacht. O grande segredo do sistema MEFO era sua invisibilidade. Nada aparecia nos relatórios oficiais do governo, nem nos documentos do Banco Central. Para qualquer observador estrangeiro, a Alemanha parecia respeitar as limitações impostas após a Primeira Guerra. Não havia sinais de gastos militares extraordinários. Só especialistas muito atentos poderiam suspeitar que algo estava fora do normal. Mas mesmo assim, não havia provas. A Alemanha estava reconstruindo seu poder bélico sob uma camada perfeita de silêncio. Enquanto isso, dentro do país, o clima começava a mudar. Indústrias ganhavam contratos que pareciam inesgotáveis. Trabalhadores voltavam a ter emprego e estabilidade. Municípios renovavam estradas, fábricas e ferrovias. A sensação de prosperidade retornava rapidamente, criando apoio popular ao governo. Muitos acreditavam que a Alemanha finalmente havia encontrado um caminho de crescimento saudável, mas poucos entendiam de onde vinha tanto dinheiro. A origem oculta dos recursos era conhecida apenas por uma pequena elite política e financeira. Schacht observava esse processo com certa preocupação. Ele sabia que o sistema MEFO funcionava como um empréstimo gigantesco que um dia precisaria ser pago. As notas tinham prazo para vencer, e o governo teria que devolver os valores com juros. A cada ano que passava, o montante ficava maior e mais difícil de sustentar. Era como construir um castelo enorme sobre uma fundação frágil. Parecia grandioso, mas podia ruir muito rapidamente. Ele tentava alertar sobre esse risco, mas sua voz começava a perder espaço. O problema era que o rearmamento havia se tornado parte central do projeto político alemão. Os líderes queriam mais armas, mais soldados e mais tecnologia militar. Cada passo para trás seria visto como fraqueza. Cada tentativa de reduzir gastos seria interpretada como ameaça ao poder recém-construído. A máquina militar precisava continuar crescendo e o dinheiro invisível era a única forma de alimentá-la. A dependência desse sistema se tornava cada vez mais profunda. E qualquer tentativa de desacelerar parecia impossível. Com o avanço do processo, a Alemanha se tornava uma potência militar muito maior do que qualquer país esperava. O exército crescia rapidamente, a força aérea se modernizava e novas armas eram produzidas em massa. Tudo isso financiado por um mecanismo que não poderia durar para sempre. Os prazos das notas MEFO se aproximavam, e Schacht sabia que, quando chegassem ao fim, a Alemanha precisaria encontrar outra fonte de recursos. O país havia construído força demais para simplesmente parar, e isso criaria consequências inevitáveis. O prazo das notas MEFO começou a se aproximar rapidamente. As primeiras venceriam em 1939, e o governo precisaria pagar bilhões de marcos que simplesmente não possuía. A economia alemã, apesar de parecer forte, não gerava lucro suficiente para cobrir a dívida. Tudo havia sido construído sobre promessas futuras,
não sobre riqueza real. Schacht enxergava claramente o risco que se aproximava. Se nada fosse feito, o sistema entraria em colapso. E esse colapso poderia destruir tudo o que havia sido reconstruído. Schacht tentou alertar o governo diversas vezes. Ele apresentou relatórios mostrando que os gastos estavam fora de controle. Explicou que o país precisava reduzir o ritmo do rearmamento para evitar uma crise maior. Pediu cortes, ajustes e mais transparência. Mas seus avisos eram recebidos com desconfiança e irritação. Os líderes não queriam ouvir sobre limites. Queriam mais força militar, mais produção e mais rapidez. O sucesso inicial do sistema MEFO havia criado um ciclo perigoso. Era difícil admitir que algo tão útil também era tão frágil. Ao perceber que seus alertas não surtiriam efeito, Schacht começou a temer pelo futuro da Alemanha. Ele compreendia que a dívida invisível deveria ser paga de alguma forma. Se a economia não podia gerar o valor necessário, restava apenas buscar recursos fora. Isso significava olhar para outros países como fonte de riqueza. Era uma solução extrema e moralmente questionável, mas se tornava cada vez mais provável. O sistema que ele criara para reconstruir a Alemanha agora empurrava o país para um caminho agressivo. Era como uma engrenagem que não podia parar. Enquanto isso, a liderança política via a expansão territorial como uma oportunidade. Alguns enxergavam a anexação de territórios vizinhos como chance de obter recursos e aliviar a pressão econômica. Reservas de ouro, fábricas, minas e trabalhadores poderiam ajudar a sustentar o crescimento militar. A economia interna já não comportava o tamanho do exército. A expansão parecia uma saída tentadora. Não era apenas um plano político, tornava-se também uma necessidade financeira, um caminho que se encaixava perfeitamente na lógica do sistema oculto criado anos antes. A situação ficou tão crítica que a guerra começou a se tornar uma consequência, não apenas uma decisão estratégica. A dívida invisível, o rearmamento acelerado e a busca por recursos externos criaram um cenário inevitável. Schacht, apesar de ter criado o mecanismo que permitiu a ascensão militar, não queria que isso se transformasse em conflito, mas suas advertências foram ignoradas e sua posição dentro do governo se enfraquecia a cada dia. O país caminhava em direção a um ponto sem retorno, e a matemática por trás dos 12 bilhões ocultos começava a cobrar seu preço. A pressão econômica se transformou rapidamente em ação militar. A anexação da Áustria foi o primeiro grande movimento. Com esse território, a Alemanha ganhou reservas de ouro, indústrias e novos recursos para sustentar sua máquina de guerra. O país parecia revigorado, como se tivesse encontrado uma solução mágica para seus problemas financeiros. Mas tudo isso apenas adiava o inevitável. A dívida continuava crescendo, e cada conquista aumentava o apetite por mais territórios. O sistema começava a depender cada vez mais da expansão contínua. Logo depois, a Tchecoslováquia se tornou outro alvo estratégico. Suas fábricas de armas, especialmente a renomada indústria Škoda, ofereciam ao exército alemão novos equipamentos e tecnologia avançada. Além disso, suas reservas financeiras eram incorporadas pela força. Tudo isso reforçava a economia e alimentava o militarismo. Porém, essa estratégia criava um ciclo vicioso. A cada novo sofrimento adiado, surgia a necessidade de uma nova conquista. Era como um motor que precisava de combustível constante para não parar. E esse combustível era o saque de outros países. A expansão alemã fazia o país parecer imbatível. Exércitos avançavam, fronteiras se moviam e a confiança interna crescia. Muitos alemães acreditavam que estavam recuperando sua posição no mundo. Mas por trás dessa imagem de força, escondia-se uma economia profundamente instável. O rearmamento dependia do crescimento territorial. Sem isso, o sistema financeiro ruiria rapidamente. Schacht, que havia alertado sobre os riscos, já não tinha voz ativa no governo. A máquina militar funcionava em ritmo acelerado, e ninguém parecia disposto a desacelerá-la. À medida que o tempo passava, a liderança alemã se convencia de que não havia mais como voltar atrás. A dívida das notas MEFO
continuava prestes a vencer, e a economia não tinha como pagá-la. A ideia de interromper o rearmamento era impensável. Isso significaria crise interna, desemprego e possível queda do regime. Portanto, restava apenas avançar. A conquista se tornava não apenas um desejo político, mas uma necessidade econômica real. A guerra deixava de ser uma possibilidade para se tornar um destino inevitável. Os passos seguintes seriam ainda mais agressivos. A invasão da Polônia aparecia no horizonte como a próxima fonte de recursos e território. A matemática do sistema oculto empurrava a Alemanha para a frente. E à medida que essa lógica ganhava força, o risco de um conflito de escala mundial aumentava. A máquina econômica, que começou com notas invisíveis e uma ideia genial, estava prestes a desencadear consequências globais. O mundo ainda não sabia, mas a combinação de ambição militar e dívida secreta estava prestes a lançar a Europa em uma guerra devastadora. A invasão da Polônia marcou o ponto de não retorno para a Alemanha. Com esse ataque, o país deu início ao maior conflito já visto, impulsionado por uma economia que precisava desesperadamente de novos recursos. Terras, fábricas, matérias-primas e milhões de trabalhadores foram tomados à força. Cada conquista prolongava a vida do sistema econômico, mas também aprofundava sua dependência de novos alvos. Era uma engrenagem que exigia movimento constante. Se parasse, colapsaria, e esse risco guiava todas as decisões do governo. Enquanto o exército avançava pela Europa, a verdadeira natureza da economia alemã se revelava. A base financeira do regime era sustentada por pilhagem, trabalho forçado e confisco de bens. A produção militar dependia de milhões de pessoas submetidas a condições desumanas. Indústrias inteiras funcionavam com mão de obra escravizada. As forças de ocupação extraíam tudo o que podiam dos países dominados. Era um modelo que sacrificava vidas para manter números positivos em relatórios secretos. Uma estrutura construída sobre sofrimento e exploração. Com o passar dos anos, a guerra começou a cobrar seu preço. Quando a Alemanha parou de conquistar novos territórios, o sistema entrou em declínio. Os gastos militares continuavam enormes, mas as fontes de recursos diminuíam. As notas MEFO, que iniciaram todo o processo, já haviam vencido. A dívida não tinha como ser paga. A economia começava a desmoronar sob o peso das próprias escolhas. O que antes parecia um milagre financeiro, agora se revelava um fardo insustentável. A máquina que impulsionou o país agora o destruía lentamente. Conforme o conflito avançava para a segunda metade dos anos 1940, a instabilidade econômica se somava às derrotas militares. Sem novos territórios para explorar, sem mais reservas para confiscar e com a produção sendo bombardeada diariamente, o colapso era inevitável. O país entrou em um ciclo de escassez, desespero e improvisação. A estrutura oculta que havia permitido o rearmamento já não funcionava. A guerra expôs a fragilidade de todo o sistema, e cada avanço inimigo revelava mais um pedaço da ilusão que a Alemanha havia construído. No fim, a criação dos 12 bilhões ocultos permitiu que a Alemanha recuperasse seu poder militar, mas também a empurrou para um caminho sem retorno. A ideia que parecia brilhante no início se transformou em um impulso destrutivo que arrastou o país para a guerra. Schacht sobreviveu ao conflito, mas viu sua criação se tornar uma das engrenagens centrais da tragédia mundial. A história mostra que a matemática que sustentou os anos de crescimento oculto também foi a matemática que conduziu o país ao colapso. A Alemanha reconstruiu seu poder de guerra, mas pagou um preço devastador. Quando a guerra terminou, a Europa estava destruída não apenas em suas cidades, mas também em sua economia. A Alemanha havia colapsado completamente, e o impacto desse colapso espalhou instabilidade por todo o continente. O sistema baseado em conquistas e saques desapareceu junto com a derrota militar. Países inteiros ficaram sem infraestrutura, indústrias foram arruinadas e milhões de pessoas perderam suas casas e empregos. A ruptura causada pela guerra deixaria marcas profundas que durariam décadas. A recuperação exigiria esforços gigantescos
e novas formas de cooperação internacional. Os países que haviam sido ocupados pela Alemanha enfrentaram dificuldades extremas. Suas reservas financeiras haviam sido saqueadas e suas fábricas exauridas pelo esforço de guerra. Em muitos locais, era necessário recomeçar quase do zero. Estradas, pontes e ferrovias estavam destruídas. A produção agrícola havia sido prejudicada, causando escassez de alimentos. Pequenos comerciantes e trabalhadores comuns tiveram suas vidas interrompidas. Assim, a Europa precisou buscar apoio externo para evitar uma crise ainda maior. O pós-guerra trouxe desafios que ninguém imaginava. A economia mundial também sentiu os efeitos da devastação. O comércio internacional foi interrompido por anos e precisava ser reconstruído lentamente. Muitas relações financeiras tiveram que ser renegociadas, já que a Alemanha não tinha condições de pagar as dívidas acumuladas. Países que dependiam de exportações ou importações alemãs ficaram sem alternativas imediatas. Novas rotas comerciais precisaram ser estabelecidas. As potências vencedoras perceberam que, se a Europa não se recuperasse, todo o mundo sofreria consequências econômicas e políticas. Era necessário agir rapidamente. Foi nesse contexto que surgiram programas internacionais de ajuda, como o Plano Marshall, oferecido pelos Estados Unidos. Embora a Alemanha tivesse sido inimiga, o objetivo maior era estabilizar o continente para evitar novos conflitos. A reconstrução exigia investimento maciço em infraestrutura, energia e produção industrial. A economia alemã passou a ser reorganizada de forma diferente, com foco em transparência, disciplina e cooperação. O país não poderia repetir os erros do passado. A devastação provocada pela guerra serviu como um alerta para todas as nações envolvidas. Com o tempo, a Europa encontrou novos caminhos para crescer. A criação de blocos econômicos, como a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, foi o início do que mais tarde se tornaria a União Europeia. A ideia era simples. Países que dependem uns dos outros economicamente têm menos chances de entrar em guerra. Assim, a tragédia causada pelos 12 bilhões ocultos e pelas ambições militares levou à criação de estruturas que buscavam evitar novos conflitos. A destruição abriu espaço para uma nova era de cooperação, mostrando que a paz também pode ser construída através da economia. Após o fim da guerra, a Alemanha era um país em ruínas. Suas cidades estavam destruídas, suas indústrias quebradas, e sua economia havia simplesmente colapsado. Milhões de pessoas não tinham casa, emprego ou acesso básico a alimentos. O sistema que um dia sustentou o rearmamento já não existia. Agora, a Alemanha precisava enfrentar uma realidade dura, reconstruir tudo do zero. A derrota militar havia acabado com o modelo econômico anterior. O país precisava encontrar novos caminhos para sobreviver. A reconstrução começou com passos lentos e difíceis. Fábricas inteiras estavam em escombros e muitas máquinas tinham sido levadas como reparação de guerra. O carvão, base da indústria alemã, estava escasso. A população trabalhava duro para limpar cidades, reparar estradas e restabelecer serviços básicos. A economia só conseguia funcionar de forma limitada. Com poucas oportunidades, muitos viviam de improvisos. O país enfrentava o desafio de recuperar sua estabilidade sem repetir os erros do passado. Era um processo que exigiria paciência e cooperação internacional. Com o tempo, as potências vencedoras perceberam que deixar a Alemanha na miséria poderia causar novos problemas. Uma economia fraca criava risco de instabilidade política. Assim, o país começou a receber apoio controlado para se reerguer. Reformas econômicas foram implantadas para garantir transparência e impedir práticas abusivas. Novas regras financeiras surgiram para evitar fraudes e dívidas ocultas, como as antigas notas MEFO. A Alemanha precisava aprender a construir uma economia baseada em produção real e não em truques arriscados. Parte importante da recuperação veio da reorganização de setores essenciais. A indústria foi modernizada com novas tecnologias e métodos de gestão,
Empresas foram reestruturadas e algumas passaram para controle rígido das autoridades internacionais. O país também começou a investir em educação técnica, capacitando milhões de trabalhadores. A população, cansada de crises e guerras, se dedicou à reconstrução. A nova economia alemã se formava de maneira mais sólida. A prioridade era criar crescimento sustentável e confiável. A reconstrução transformou a Alemanha em poucos anos. De um país destruído, ela começou a se tornar novamente uma força industrial. Mas dessa vez, a base era diferente. Era feita de cooperação, disciplina e estabilidade. O passado marcado por dívidas ocultas e expansões perigosas serviu como lição. A nova Alemanha entendeu que poder econômico verdadeiro não poderia ser construído sobre ilusões. A recuperação pós-guerra mostrou que a reconstrução sólida era possível, e o país seguiria um caminho que mudaria seu futuro para sempre. Nos anos que seguiram a reconstrução inicial, a Alemanha Ocidental começou a experimentar uma transformação surpreendente. O país, antes esmagado pela guerra e pela miséria, iniciou um período de crescimento acelerado que se tornaria conhecido como milagre econômico. Novas políticas, combinadas com ajuda internacional e disciplina financeira, impulsionaram a produção industrial. Fábricas foram reativadas e modernizadas e cidades inteiras ganharam novas estruturas. A economia finalmente encontrava bases reais para prosperar. Era o renascimento de uma nação que havia caído profundamente. Para alcançar esse avanço, a Alemanha precisou abandonar completamente os métodos arriscados do passado. O foco passou a ser a criação de riqueza verdadeira, baseada em trabalho, inovação e estabilidade. Empresas investiram em tecnologia e treinamento, enquanto o governo implementava leis rígidas para controlar inflação e endividamento. A confiança internacional, perdida durante o período das dívidas ocultas, começava a ser recuperada. Com um ambiente estável, investidores retornaram ao país. A economia ganhava força de forma consistente e responsável. O crescimento industrial trouxe mudanças visíveis na vida cotidiana. Novos empregos surgiram em ritmo acelerado, e o desemprego, que antes era símbolo de crise, caiu rapidamente. Trabalhadores passaram a ter melhores salários e novas oportunidades. Bairros destruídos foram reconstruídos, estradas ampliadas e sistemas de transporte modernizados. Escolas e universidades cresceram para formar profissionais cada vez mais qualificados. A sociedade alemã sentia os efeitos positivos da prosperidade. Pela primeira vez em décadas, o futuro parecia seguro e promissor. O comércio exterior também desempenhou papel importante nessa recuperação. A Alemanha passou a exportar máquinas, veículos, produtos químicos e equipamentos de alta qualidade. Sua reputação industrial voltou a crescer no mundo inteiro. Países que antes desconfiavam da nação, agora buscavam seus produtos e tecnologias. Esse intercâmbio reforçou ainda mais o ciclo de desenvolvimento. As antigas ruínas da guerra deram lugar a fábricas modernas, linhas de montagem eficientes e empresas competitivas. O país se consolidava como potência econômica. Esse período marcou uma virada definitiva na história alemã. O milagre econômico não apagou o passado, mas permitiu que o país construísse um novo caminho. A força agora vinha da produção real, não de dívidas secretas. A prosperidade surgia do trabalho conjunto e da cooperação, não da expansão militar. A Alemanha aprendeu com custo elevado que a economia sustentável só existe quando construída sobre bases sólidas. O crescimento pós-guerra se tornou símbolo de renovação, e o país seguiria nesse novo rumo pelas décadas seguintes.